Olá, Gláucia, boa noite. Boa noite, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda aqui à Quintal Verde, né? Gente, eu esqueci de falar com o pessoal que a Gláucia é que quem me acompanha no meu Instagram viu essa semana uma receita não, eu publiquei uma granola. O pessoal até pediu a receita, eu ainda nem passei não, Gláucia, mas a Gláucia que é a nutricionista que me acompanha em Minas. E ela que passou a receita. Ficou maravilhosa, Gláucia, muito boa mesmo. Bom, passa a receita para o pessoal aí para todo mundo sentir esse gostinho bom, né? Com certeza. Eu estava falando com eles que a Marília não pôde estar com a gente, infelizmente ela não deu tempo de chegar e você não daria tempo dela participar, entrar na live e você aceitou de pronto a fazer com a gente esse bate-papo, nosso bate-papo da Quintal. E bom, já falei para todo. Nós é que agradecemos você ter aceito de última hora, assim. Eu tinha certeza que você poderia fazer, porque você está sempre disponível, né? Sua disponibilidade é sempre grande com a gente. E a gente propôs uma live que seria com o tema agroecologia e alimentação saudável, né? Eu estava conversando um pouco antes da live com a Gláucia e falando sobre motivos pelos quais nós escolhemos esse tema. Exatamente porque os princípios agroecológicos, né, prevêem uma diversidade. E a gente está cansado de ouvir no acompanhamento dos projetos e a gente tem acesso, mas muitas pessoas não têm, que a gente precisa garantir não só uma alimentação diversificada e ter outros posicionamentos para a gente poder ter uma alimentação saudável, né? Principalmente nos dias de hoje. Hoje a gente está vivendo uma crise, uma pandemia, e temos mais do que nunca que ter uma alimentação saudável, né, Glaucia? Queria que você se apresentasse. Isso, obrigada. Eu sou Gláucia, sou nutricionista funcional e trabalho também com fitoterapia, que é essa parte de plantas, né? Atendo aqui em Belo Horizonte e durante esse isolamento, o conselho autorizou que a gente fizesse também atendimento online. Então, hoje a minha atividade é basicamente no consultório, atendendo pessoas não só daqui de Belo Horizonte, mas também de outros locais. Ótimo. Então, e aí para a gente começar, Glaucio, o assunto, eu queria só fazer uma pequena... na verdade, são 3 aspectos, porque se a gente fosse... A agroecologia é uma ciência recente. Se a gente for pensar que ela foi começada a colocar o nome agroecologia em 2009, né? A gente tem praticamente 10 anos de vamos dizer, orientações dessa prática, né? A gente tem ciência de que é uma atividade que a gente exerce muito próxima daquelas que foram exercidas num passado remoto, assim, há bastante tempo atrás, né? Na verdade, um resgate, né, do que já era feito antes e que dava muito certo. E ainda com os desafios que a gente tem que agora garantir uma sustentabilidade, por exemplo, num bioma que a gente tem lá, que é a Caatinga, a gente tem que fazer praticamente uma restauração, uma recuperação desse bioma. Então, assim, dos princípios agroecológicos, né, e da sustentabilidade, às vezes as pessoas falam assim, a gente tem 3 pilares, né? Aspecto econômico, aspecto social, aspecto ambiental, mas eu gosto muito de salientar isso, principalmente com os beneficiários dos projetos que eu trabalho, que a gente tem que pensar muito na qualidade de vida que a gente vai ter, né? Tanto do trabalho quanto da alimentação. Na verdade, os projetos que a gente faz, Glaucia, eles têm exatamente o cunho de segurança alimentar nutricional, né? Quando a gente vai implantar um quintal produtivo, um sistema de bioágua,
fazer essa atividade, o objetivo principal é esse, da gente garantir uma alimentação saudável para a família. E a partir disso, a gente dá uma sustentabilidade para a agricultura familiar, que é uma base extremamente importante para a alimentação hoje nacional, garantir, né, tanto para as famílias quanto para as pessoas que vão consumir esse alimento, porque aí eles passam a ter excedentes e comercializar esse excedente. Uhum. E aí foi assim que surgiu a Quintal Verde, né? Com essa comercialização, com esse interesse de produzir alimento saudável para o próximo também, né? Uma vez que eu já estava beneficiada, 3 aspectos que eu acho que são importantes. Nessa questão da produção sem veneno, né? Que a gente preza, que a agroecologia precisa de excluir essa questão do veneno, e aí a gente vai ter qualidade de nutriente, né? Porque se eu tenho um alimento sem veneno, eu automaticamente... Sem veneno, e na verdade a carga nutricional dele acaba sendo bem mais alta também. Então não é só um alimento sem veneno, porque muitas das vezes as pessoas acham que o fato de não usar o veneno só não tem o veneno, né? Mas não, é um alimento que ele tem um teor de nutriente muito mais elevado, comparando com os outros que são envenenados, vamos dizer assim. Eu falo que eles são envenenados e ainda tem um detalhe, eles são mentirosos, porque a gente olha, né, e vê aqueles alimento bonito, né? É um aspecto artificial. Bonito, aí aquele tomate vermelhinho, bem bonitinho, e assim, tá recheio. Ele, pelo contrário, ele tem uma carga de envenenamento, né? Muito grande ali naquele alimento. Essa parte da produção... O pessoal às vezes não sabe que o agrotóxico ele não pega só na casca do alimento, ele pega no alimento como um todo. Porque tem pessoas que acreditam que só o fato de descascar o alimento, o agrotóxico vai sumir. Ele não vai sumir. Né? Isso é engraçado, você falou isso, e é interessante, porque isso no tomate o pessoal tem mania, né? Às vezes de descascar o tomate, né? O tomate tem mania. Alimentos. E o agrotóxico ele pega tudo, ele não escolhe uma parte de dentro ou de fora. E esses dias, numa receita, eu vi um sacrilégio. A pessoa fala assim, não, eu tenho que tirar a parte do meio do tomate, que essa parte é a que mais tem veneno. Aí eu fiquei pensando assim, pensando a dimensão do tomate, né, como se ela fosse uma coisa enorme, a parte que mais tem veneno, as outras partes também vão estar contaminadas. Agora, quantidade, qual parte que pega mais, que pega menos? Se você for ficar... Vai pegar, de qualquer forma. Mensurando isso, você, assim, num tomate, você não come só o tomate, né? Você come tantas outras coisas. Então, só assim, essa parte da... retirar essa parte de dentro para aquelas pessoas que costumam ter cálculo renal, porque a semente, por ela ser rica numa substância que chama oxalato, ela favorece a formação de cálculo renal. Então, para essas pessoas, valeria a pena tirar a semente. Fora isso, em questão de agrotóxico, não quer dizer que tenha mais ou menos do que no restante do tomate, vai ter tão quanto. Então, aí a questão da produção, aí ela envolve também a questão, o fator econômico, né? Que uma vez que eu produzo um alimento saudável, eu vou ter maior facilidade de vender esse produto. E agora, na pandemia, a gente está vendo isso claramente. Como a gente não está tendo feira, a gente está entregando cestas. E a gente não tem nem como entregar todas as cestas, porque a gente não tem um preparo logístico para transportar, né, essas cestas. Muitos dos nossos clientes vão até a sede buscar cestas, porque fazem questão daquele alimento saudável, né? E querendo ou não, é uma forma e tanto de garantir a imunidade num momento onde a gente precisa muito da comunidade boa. Exatamente, esse é outro ponto que a gente tem perguntas ótimas sobre isso para você. E outro aspecto que eu acho que é fundamental que a gente resgatar é o respeito com o meio ambiente, né? A produção agroecológica
ela cria de novo essa relação que eu acho que é quase... Eu tenho ela como assim, uma energia cósmica, né? A Terra como nossa mãe, nós pertencendo a esse universo e, assim, com a obrigação de cuidar dele, né? De cuidar da produção desses alimentos, da qualidade de alimentos que a gente vai oferecer para o irmão, né? Para o próximo. Então, e assim, o pessoal voltar a ter um contato com a safra, porque antigamente a gente tinha a época da manga, a época, né, de uma laranja mais doce, a época de tudo. E hoje, você entra num hortifruti aí que seja, você acha manga o ano inteiro. Não era assim. Então, o pessoal perdeu um pouco esse contato daquele alimento que é daquela época boa, e essa rotatividade ela é extremamente importante, até na alimentação também. Isso que eu ia te perguntar. Isso é uma coisa que eu sempre tive dúvida, e eu acho a sazonalidade das frutas, ela é interessante porque você, tipo assim, em cada época você percebe que tem uma gama de alimentos que tanto tem a ver com o período, se ele é chuvoso, se ele é ensolarado, como tem a ver com os nutrientes que a gente precisa, né? Aí é tão engraçado, Gosto, que quem não tem essa percepção, e eu acho que isso é perfeitamente normal e aceitável, que vira para a gente e fala assim, mas você não tem maçã? Vocês não têm maçã? E a gente está no Agreste Meridional, na Caatinga, né? E maçã então, é uma fruta num clima mais frio, né, geralmente. Frio. Aqui em Minas, você ainda consegue, próximo ali da Serra da Mantiqueira, produzir, né, uma maçã, alguma coisa desse gênero, né, ameixa. Mas você imagina, em pleno semiárido brasileiro, no Nordeste, você produzir uma maçã, a qualidade... Você pode até ter um plantio de maçã e ter até nascer uma maçãzinha lá de vez em quando, mas não é a nível de comercialização, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que estar praticando agroecologia está se aproximando mais próximo, chegando mais próximo desse natural, né? E devolvendo os benefícios que a gente, vamos dizer, ao longo do tempo, roubou, né, da natureza. Né, que a gente acelerou, aí todo mundo fala, teve a Revolução Industrial, tem muita gente, como que vai produzir alimento para esse tanto de gente, né? Tem vários questionamentos, mas assim, a gente sabe que 70% do alimento que chega na nossa mesa é do produtor da família, do agrofamiliar, né? Das famílias produtoras. Então, ou seja, isso não é desculpa para a gente não produzir de forma adequada, né? Sem veneno. Aí o pessoal fala assim, eu quero... eu não como agroecológico, não, eu só compro orgânico. Aí tem essa outra questão, né? Que tem as correntes, né? O orgânico e o agroecológico. Na verdade, o orgânico é um alimento sem veneno, né? Que pode vir de uma indústria, eu posso ter uma pequena indústria, produzir alface sem veneno, ele pode ser, posso conseguir um selo, né, de indústria com selo de orgânico. Agroecológico é diferente, né? A gente a devolver a essas famílias, né, produtoras, um caráter de merecimento mesmo por cuidarem da alimentação, né, das pessoas. Então tem todo esse caráter social, econômico e ambiental também, né? Tem esse tripé. Vai crescer de acordo com a demanda que a gente vai gerando, né? A partir do momento que as pessoas começam a buscar o agroecológico, ou se ela não tem acesso ainda, que seja o orgânico, mas que quanto menos veneno ela usar, melhor, né? A gente gerando essa demanda é muito interessante, porque aí a gente garante não só a questão da nossa alimentação, mas realmente esse sustento das famílias que vivem de todo esse projeto aí, de todo esse plantio, colheita, né, e cuidado com esse alimento.
É que realmente são as E pessoas que cuidam muito da nossa saúde, que muitas das vezes a gente nem conhece, né? Mas elas trabalham bastante pela gente. Com certeza, você que é compradora de orgânicos, você sabe disso, né? De agroecológicos também, né? Então, assim, eu acho que e fico vendo, até pelas perguntas que a gente já tem, que a gente associa muita alimentação à doença e não à saúde. É engraçadíssimo isso, porque a gente para pensar assim, eu preciso alimentar bem quando eu já tenho alguma coisa pegando, né? A gente Quando tem já tem duas alguma coisa perguntas. pegando, às vezes até diante de alguma situação. Por exemplo, uma situação bem característica, gravidez, né? Às vezes a mulher bebia, o marido bebia, e a gente tem que pensar que ali é um espermatozoide e um óvulo que precisam estar super bem nutridos. Então, eu estou citando não só bebida alcoólica, mas cigarro, má alimentação, sono inadequado, uma série de coisas. Aí engravidou, nossa, agora eu vou fazer atividade física, eu vou comer direito, eu vou dormir direito, eu vou beber água direito. Enfim, né, uma situação que faz a pessoa repensar, mas que o interessante seria até ela levar isso com ela e continuar comendo direito, dormindo o melhor possível, né, e por aí vai. Então, assim, são situações onde a gente vê que pode ser que demande essa diferença aí de postura, né? Mas a gente precisa encarar a alimentação como uma forma preventiva. Não adianta depois que um problema surge, agora que eu fiquei diabético, eu vou parar de comer tanto açúcar. Por que você já não pode começar com isso hoje? Né? Faz um desmame, faz uma adaptação desse paladar. Não é assim, tirei o açúcar. Né? Começa a reduzir. Se você usa ali 2 colheres para adoçar um café, passa para 1, passa para meia, vê se consegue tomar sem adoçar, ou ver, né, com qual frequência você toma esse café adoçado, por exemplo. Isso vale para tudo, né? Com açúcar, com sal, e assim, realmente fazer essa adaptação de um chocolate que é ao leite com muito açúcar para chegar no mais amargo, né? Então, assim, a gente usar os alimentos a nosso favor. Não esperar que os problemas cheguem para que aí sim a gente vá tomar uma atitude. E relacionada a essa questão que a gente está discutindo, Glaucia, tem 2 perguntas. Uma é da Graciela, que ela pergunta qual que é a verdura que serve para controlar a pressão arterial. E a outra pergunta da Erivane, que pergunta, se não me engano, que passou aqui mais rapidinho, ela pergunta se diabético pode comer frutas todos os dias. Tá. Em relação à pressão arterial, todas as verduras ajudam, porque elas têm um nutriente que é o magnésio, e o magnésio ele é fundamental no controle da pressão arterial. Então, se tiver um consumo da verdura, seja crua ou seja refogada, aqui mesmo agora em Belo Horizonte, a gente já está num período mais frio, né, em relação ao Nordeste, então nem sempre a gente come salada fria, mas a gente pode fazer essa verdura refogada, uma couve refogada, uma mostarda, uma taioba, um almeirão, uma selga, né, de tudo que é jeito. Então, todas as verduras são importantes. Né? Importante é colocar aí na alimentação de alguma forma, seja no almoço, no jantar, num caldinho, numa sopa, num suco, né? Então, fazer o uso disso. Em relação ao diabetes, também não tem problema, pode e deve comer a fruta, porque são muitos nutrientes ali, é uma fonte fantástica que a gente tem. O cuidado, nesse caso, seriam com aquelas frutas que são muito doces, que a gente já percebe, né? Se aquela fatia de melão tá bem docinha, se aquela melancia tá bem docinha, se aquela laranja serra d'água. Então, são coisas que a gente tem que ter mais cuidado. Lá tem muita manga. Muita manga e também muito bom. Então, se for aquela manga muito grande, o ideal é não comer ela inteira. Corta um pedaço, né? Coloca uma porção, por exemplo, uma xícara da manga picada, tá? E essas frutas que são mais doces, tentar usar como sobremesa, porque junto com toda aquela refeição, esse açúcar da fruta, ele vai cair mais devagar no sangue, então ele vai dar menos pico de glicose, vai dar menos alteração. Agora, essas frutas menos doces, um abacate, uma maçã, um coco, são frutas que a gente já pode usar de forma mais isolada em outros horários de lanche, antes de deitar, se tiver necessidade de comer alguma coisa, sentir, às vezes a pessoa toma insulina, ou qual o risco da glicose baixar muito durante a noite ou a madrugada, né? Precisa ter esse controle.
pode ser uma opção também. Mas não deixa de comer fruta. É só a gente adequar isso. E é claro que para cada caso, né? Não dá nem para falar muito assim de quantas frutas, mas se a gente conseguir 2 a 3 por dia, dependendo do caso, de uma maneira geral, essas menos, dando preferência para essas que são menos doces, melhor. Ótimo. Uma coisa interessante que a Beth falou aqui, a respeito da produção sem veneno, né? Tem gente que acha ela fala que tem gente que acha que tem que ser mais barato, porque não tem veneno, não tem que comprar o veneno para colocar, né? Aí é onde a pessoa está enganada, né? Porque para a gente poder combater as pragas, a gente também não joga veneno, né? Não é só fertilizante para ficar bonito, é combater as pragas, né? Então, ou seja, além de tudo, a gente tem carga nessa alimentação aí de veneno que nem é para se atingir o alimento, é para matar o bicho, né? E o princípio agroecológico é fazer com que a cadeia fique equilibrada, né? Que aquelas pragas excessivas tem um balanceamento, né, do meio, e que tanto para afugentar, para que elas possam ir, né, uma comendo a outra e tudo se alimentar dentro da cadeia e não atacar os alimentos, quanto para que ela possa não ter esse problema de intoxicar mesmo, né, os alimentos. Eu até costumo falar para as pessoas, assim, apesar do maior controle que se tenha com relação às pragas, não deixar que isso aconteça, na hora que você vai lavar as verduras, encontrar uma lagartinha, encontrar um bichinho, é um ótimo sinal. Porque se o bichinho está ali, está se alimentando daquilo, é porque não tem veneno. Se tivesse veneno, teria matado ele. Então, as pessoas pegam assim, eu quero só aquela folha que nem um bichinho comeu, essa aí é mais arriscado você comer. Porque provavelmente vai ser alguma coisa. Falo isso direto para os agricultores. A Graciela pergunta aqui, mito ou verdade? Quiabo serve para os ossos? Achei ótima essa. Uai, adoro todo quiabo. Alimento de verdade serve para os ossos. Toda fruta, verdura, né? Eles têm muito a contribuir. Na verdade, a gente precisa de um somatório de vários nutrientes. Por isso também é tão importante a gente ter uma variedade na alimentação. As pessoas, quando pensam em osso, elas pensam só em cálcio. E a gente não tem que pensar só em cálcio. A gente precisa pensar no cálcio, no boro, na vitamina D, na vitamina K, no magnésio. Tudo isso é fundamental para esse cálcio conseguir chegar no osso. E se eu tiver só cálcio, dificilmente ele vai chegar ao osso sozinho, né? Como se eu tivesse que enviar uma encomenda, no caso que é o cálcio, eu preciso do correio para levar para mim. E o correio são todos esses outros nutrientes que vão fazer esse papel de fazer com que esse cálcio chegue de fato ao osso. Então, todo alimento, toda a verdura, legumes, geralmente eles têm, principalmente os verdes, eles têm vitamina K e eles têm também o magnésio, que já são fontes boas aí para fazer esse cálcio chegar lá. Pronto, aí eu começo a lembrar aqui das falas durante os projetos. Eu falo que nutriente não anda sozinho, né? Nunca. É uma engrenagem total, assim, metabolismo a gente não tem um nutriente só. É aquele ditado, né? Uma andorinha não faz verão. Então, se a gente vê que tem deficiência de algum nutriente, provavelmente não é um só. Existe mais coisa que a gente precisa trabalhar e achar onde estão as falhas, até para o metabolismo não travar. E aí você falou uma coisa interessante. Os beneficiários do projeto Jucati Sustentável, de onde advém os sócios da Quintal Verde, eles tinham a anamnese, né? A consulta, a pesquisa que a nutricionista fazia em campo para saber quais eram as deficiências e orientar as pessoas quais tipos de alimentos que elas tinham que comer mais, porque, né, se tinha um determinado problema e tal. E eu achei interessante, Glaucia, passando um pouco aqui para a questão dos temperos, né? Porque você falou aí, excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura. E lá a gente tem muito forte a questão dos temperos.
a gente constatou na anamnese que muitas pessoas tinham problema de estômago. E quando a gente foi ver, eles usavam muito cominho. Muito cominho. Todo mundo usava muito cominho. Aí a gente foi questionando isso e falando, olha, vai precisar reduzir quem estava com problema já diagnosticado, né, de estomacal, né, dor no estômago. Aí a gente já orientou a reduzir o cominho. Porque me parece que ele irrita, né? Em excesso, né? Às vezes esse uso contínuo, a pessoa usando todos os dias, pode irritar do estômago. Então, o interessante dos temperos é a gente pensar que, lógico que eles dão um sabor incrível, é bem melhor usar tempero natural do que a gente ficar usando esses temperos industrializados, de pacotinho, de tabletinho, que a gente vê por aí. Realmente, esses não ajudam em nada a nossa saúde. Agora, os temperos, eles são plantas que também têm funções específicas. Por exemplo, se eu estou falando de digestão, eu penso em alecrim, eu penso em hortelã, né? Então, eu tenho aqueles alimentos que vão fazer aquele papel. O próprio gengibre também, que tem papel na digestão. Se eu começo a todos os dias tomar chá de hortelã, ou usar alecrim na comida, ou usar alguma coisa, eu vou ficar provocando o meu estômago para estimular a digestão. E eu posso promover uma úlcera. Então, os excessos, eles são prejudiciais também. Então, o ideal seria não usar os mesmos temperos todos os dias. E se realmente você tem algum problema crônico, a gente precisa identificar e tratar. E na fitoterapia mesmo a gente consegue vários recursos para isso. Mas não adianta, né? A gente tem um caso até conhecido, assim, entre nós nutricionistas e muitos, de uma pessoa que começou a tomar chá de hortelã, assim, a jarra cheia todo dia, e ela evoluiu com uma úlcera gravíssima, que foi até mostrada num congresso, porque ela sentia que aquilo lhe melhorava a digestão das primeiras vezes que ela tomou, e o tempo foi passando e a coisa foi piorando. Chegou uma hora que ela sentiu que ainda não ajudava mais, achou que a hortelã não fazia efeito, e já tinha um verdadeiro úlcera enorme dentro do estômago. Então, esse cuidado, ele é fundamental. Mesma coisa em relação aos chás. As pessoas fazem aquele tanto de chá e vai tomando de não sei quantas plantas juntas, né? Tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? A natureza, ela tem muita coisa boa, mas a gente tem que saber usar. Esse uso do recurso, ele é fantástico. Eu tinha uma professora de ervas medicinais que falava assim, que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Exatamente. Então, ou seja, o que pode salvar, pode matar também, se em excesso, né? E aí a gente volta lá onde a gente começou, né? Na agroecologia. Como a alimentação saudável é só um reflexo dessa boa prática. Só não, né? É o reflexo dessa boa prática. Porque se eu tenho que plantar, se eu tenho que ter biodiversidade, eu tenho que também ter uma alimentação diversa, né? Uma alimentação rica em todos os nutrientes, que é isso que você acabou de falar. Não adianta só comer o caminhão de quiabo, não, viu, Graciele? Precisa de comer as outras coisas também. Misturar ele com alguma coisa, variar, não comer todo dia, né? Essa também é uma forma excelente da gente evitar processos de alergia alimentar. Alergias alimentares, elas são muito comuns naquelas pessoas que têm aquela monotonia, ou seja, aquelas pessoas que só comem os mesmos alimentos todo dia. Aquela pessoa que todo dia o café da manhã é o mesmo, o almoço é praticamente o mesmo, o jantar praticamente o mesmo, né? E ela varia pouco. Então, esse cuidado é fundamental. São as pessoas mais alérgicas que eu pego no consultório, são essas que têm uma restrição de poucos alimentos. Elas alegam, às vezes, que pela correria, né, já come aquilo ali porque dá certo, funciona, é gostoso. Prático, né? Prático. E chega uma hora que o corpo não aguenta todo dia a mesma coisa. E ele vai e começa a mandar vários sinais, vários sintomas mostrando que algo não vai bem. Nem sempre a pessoa associa processo alérgico, né? Porque a alergia não é só aquilo que a gente coça, empola, fica incomodado. Tem vários outros sintomas associados. Às vezes, certas enxaquecas, tem muita coisa aí que a gente precisa avaliar. Então, essa variedade ela é fundamental, super importante,
E nesse esquema de agroecologia fica super fácil a gente conseguir, né? Porque a gente tem um pouco de tudo todos os dias, respeita a safra, então dá um tempo também entre o consumo de um alimento de um período até o outro para fazer essa ingestão. Então, a gente dá um período de descanso não só para a terra, mas para o corpo também. Isso também é necessário. Exatamente. Aí eu fico pensando, tem a babá de Alice lá em Pernambuco, ela ama cuscuz. Ama cuscuz. A cuscuz é a melhor comida do mundo. E é gostoso mesmo, né? Mas, assim, eu falo com ela, mas se você comer todos os dias, as suas células não vão entender o que são os outros alimentos, elas vão ficar viciadas. E vai faltar os outros nutrientes que a gente não encontra no cuscuz. Né? Exatamente, Carlinha estava aí, agora ia mesmo. Mas é assim, a gente precisa, na verdade, igual a gente fala, eu falei no início, entender que isso precisa ser uma constância. Por isso que eu acho que as famílias dos projetos, elas melhoram a condição geral de saúde porque elas passam a diversificar, né? Essa diversidade garante essa melhoria. Não é mágica, não tem nada de mágico, né? É só o natural mesmo, é dar para o corpo aquilo que ele precisa, né? Os alimentos. Quando a gente não se alimenta bem, se a gente não dá para o corpo nutrientes, alimentos que trazem para a gente coisas boas, a gente começa a ter aqueles episódios de compulsão alimentar. É aquela hora que a pessoa começa a ficar naquela beliscando toda hora, com muita vontade de comer doce, porque doce é gostoso, concordo, mas a pessoa ficar nessa necessidade de doce, isso está errado. Né? Doce a gente tem que comer, assim, comer, satisfazer e pronto, e não precisa ser grande quantidade. E à medida que a gente vai trabalhando esse paladar e ficando, quanto mais bem nutrido a gente tiver, menos interesse de doce a gente vai ter. A gente até vai comer uma coisa ou outra, mas a gente não vai ter essa necessidade. Então, esse é um termômetro super importante. Se a pessoa está com necessidade de ficar lambiscando toda hora, vontade de comer doce, que pode ser qualquer hora do dia ou em alguma hora específica do dia, mas aquela coisa da pessoa falar assim, eu preciso de um doce, tem coisa errada aí. Né? O corpo está te pedindo alguma coisa que você não está conseguindo entender. E às vezes é coisa muito simples, de repente é beber água, não está bebendo água direito. O Glaucio, outra coisa que a gente observou em campo você falou das alergias, a presença de muitas crianças intolerantes à lactose e glúten e até outros casos. A gente tem um caso de uma associada nossa que tem uma filha que é extremamente alérgica. Ela tem alergia. Se ela chupar uma bala, ela sofre com isso. Tem os casos em que são, assim, genéticos mesmo, né? Assim, que... ou não, ela só evolui. Tem muita questão, às vezes, da exposição da pessoa, né? E alergia a gente tem que pegar, a gente geralmente pega a pessoa assim desde o início. Por exemplo, se o parto foi cesáreo ou normal, isso já faz uma diferença. Se foi uma criança amamentada ou não, isso faz uma diferença. E o acesso aos alimentos, se come muito industrializado ou não, se mora numa região muito poluída ou não, né? O nível de estresse. Então, são várias coisas aí que a gente observa nesse quadro, nesse diagnóstico de processo alérgico. O que a gente faz nesses casos, no caso da nutrição, é melhorar essa tolerância imunológica. O que é isso? É trabalhar tentando melhorar todos esses sintomas. Inicialmente, a gente faz uma retirada desses alimentos que a gente já identificou que realmente causam esses problemas. Faz todo um processo de sensibilização. Depois de um tempo, a gente tenta reintroduzir e observar a tolerância. Se é possível, se não é possível, e com qual frequência a pessoa vai comer aquilo e se vai poder comer. Não tem uma regra que a gente vai conseguir de fato ou não. Depende muito de cada caso. Em alguns casos, a gente percebe que às vezes é possível até voltar a consumir sem tanto sintoma, mas precisa ser numa frequência bem reduzida. Então, essa questão do glúten, por exemplo, a gente tem a doença celíaca, no caso é uma doença autoimune, e que nesses casos tem que tirar o glúten e realmente a gente não volta com ele, porque até então a única solução é fazer a retirada e não tem remédio nenhum para melhorar nada disso. O que funciona realmente é a alimentação sem o glúten. Agora, muito essa sensibilidade ao glúten que surgiu foi por esse consumo enorme de produtos à base de farinha de trigo que as pessoas vêm comendo. Então, é pão de manhã,
o lanchinho é pão, bolo, biscoito, na hora do almoço come uma massa, o lanchinho da tarde tem outro pão, bolo, biscoito, e à noite pede um sanduíche com outro pão, né? Ainda come um biscoitinho antes de dormir. O corpo não aguenta isso, né? Ficar nessa carga de glúten 5, 6 vezes ao dia, ou quando não mais, né? E a questão da intolerância à lactose, ela surgiu também muito em decorrência de consumos que as pessoas tiveram, às vezes de medicamentos cronicamente, de agrotóxicos, de várias coisas aí que elas tiveram contato. Isso foi destruindo a microbiota do intestino, que são aquelas bactérias que a gente tem lá no intestino, que precisam estar em equilíbrio entre as boas e as ruins. E a partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio, eu vou favorecer, inclusive, processo alérgico, né? E intolerância também de alguns alimentos. Engraçado. Você falou, eu fui estudar, porque eu sou metida a estudar as coisas. Quando eu acho uma coisa que me encasqueta, eu fui estudar. E eu li que ali naquela região onde a gente trabalhou, eles produziam fumo com muita, vamos dizer assim, era monocultura de fumo, sabe? Eles começaram a produzir fumo e tal, foi uma região de produção de fumo. E, com certeza, usando todos os tipos de aditivos veneno. aí, né? Então, quando eu li sobre isso, eu li que tinha essa questão relacionada ao agrotóxico, eu fiquei pesquisando para ver se tinha a ver com os venenos que usava no fumo, sabe? Não fui muito longe a isso, porque se eu ficar, como se aprofundasse nisso, não ia dar tempo de fazer o resto que eu tinha que fazer. Mas, enfim, você falou e eu lembrei desse artigo que eu cheguei a ler com relação a isso. Eu ia falar uma outra coisa, agora acabei esquecendo, porque são tantas coisas. Passou uma fala. À lactose. Não, mas era exatamente sobre isso que a Beth, uma amiga nossa, falou aí no grupo, que depois que ela teve chikungunya, ela ficou com intolerância à lactose, feijão e uma outra coisa que agora eu nem lembro o que é mais. Provavelmente, assim, ela glúten. Pode ter tido alguma agressão na parte do intestino, que a gente precisa recuperar tudo isso, melhorar essa microbiota do intestino, até porque a questão da lactose o quê? Ela é a fração natural de açúcar que tem no leite. E a enzima, que é a lactase, que digere essa lactose, ela fica bem na superfície ali do intestino. Então, se esse intestino está lesado, eu não vou conseguir ter uma produção da lactase para digerir essa lactose. E nesse caso, na hora que a lactose chega, o corpo não sabe o que faz com ela, fica fermentando aquilo, gerando gases, a barriga da pessoa fica enorme, aquele desconforto muito grande, até conseguir eliminar isso daí, né? E fica crônico. Então, em vários casos, a gente precisa restaurar toda essa mucosa do intestino, e no caso dela especificamente, teve algum dano intestinal, mas que não quer dizer que não seja possível recuperar. A gente consegue melhorar essa função aí, e correr atrás dela ter mais esse conforto, né? Evitar todo esse transtorno aí. E aí lá o pessoal gosta muito de queijo coalho, de tomar o leite, né? Aí vai a questão da tolerância de cada um, né? E também de como é esse leite. Porque existem, sim, muitos mitos aí tal em relação ao leite, mas algumas pessoas pode ser que tolerem bem. A forma, às vezes, como esse leite vem, seja um queijo... como é que eu falo aqui? Feito à base de leite cru, aí tem que ter muito realmente a procedência disso, né, para ver. E algumas pessoas às vezes têm uma digestão um pouco melhor, não quer dizer que todo mundo. Algumas pessoas pode ser que tolerem melhor o iogurte, né? Então, tem pessoas que não vão tolerar nada. E muitas das vezes o sintoma não é nem digestivo, ele aparece de outras formas. Então, de acordo com a queixa que a pessoa chega, a gente identifica se pode ser alguma coisa relacionada ao leite ou não, e a partir daí tentar ver o que fazer, né? Agora, especialmente nesse período de inverno, é um cuidado que eu diria em relação ao leite, porque ele forma muito muco. Então, toda essa região, né, próxima aqui respiratória, para quem tem tendência a mais rinite, mais sinusite, a gente precisa ter mais cuidado com o consumo de leite, porque forma mais muco, dá mais catarro e vai incomodar mais. E não está na hora de arrumar gripe, né? Para confundir com Covid-19. Menina, e aqui em Belo Horizonte está tão frio. Ontem fez 10 graus de madrugada. Isso. E eu já acordei.
Pois é, eu já acordei, agora mesmo estava 15 graus. Eu já acordei espirrando, porque alérgica, né? Aí começam os processos. Não, Como mas diz, vamos tem que ficar, melhorar isso. tem que ficar longe tem que tomar as pílulazinhas, né? Uhum. Os fitoterápicos, e tem que passar longe dos cítricos e do leite, né? Nesse caso Ai, de rinite, sinusite, é bom evitar também um pouco os cítricos, porque eles têm uma substância que é a L-octopamina e que irrita também todo esse trato respiratório. Então, as pessoas acham que se está gripando, está com rinite, sinusite, tomar chá de limão, chupar laranja, porque tem vitamina C, que faz esse efeito. Vitamina C a gente encontra em todas as frutas, então não precisa ser só as cítricas. Qualquer fruta vai ter vitamina C. Então, se tiver qualquer problema respiratório, evita os cítricos até melhorar e depois cuidado com a frequência com que vai ingerir isso. Enquanto isso, mantém as outras frutas. Você não vai ficar carente de vitamina C por conta disso. Glaucio, então a gente está chegando aos 10 minutos. Eu queria fazer uma pergunta que é assim: então, qual que é o prato saudável? O prato saudável é aquele que ele é o mais colorido possível. Então, eu tentar colocar uma verdura, seja crua ou refogada. Eu tentar buscar uma proteína, e aí depende, né? A gente tem hoje proteína animal e proteína vegetal. No caso, proteína animal, eu tenho o ovo, eu tenho as carnes todas. E proteína vegetal, eu tenho feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. E eu tenho a soja, mas a soja eu teria bastante cuidado com ela, tá? Pela forma, às vezes, como ela vem. Aí a gente não tem muito tempo para falar disso, mas eu teria mais cuidado com a soja. Então, Mas lá tem diversidade de feijão, bobo. Aí pode variar nos feijões. E aí é fantástico, porque assim, feijão a gente tem muita coisa boa, né? É muito legal. Então, dentro dos cereais também eu posso procurar aí um arroz, de preferência um integral, que tem um teor de fibra maior, ou uma quinoa, se eu tiver acesso ou não, mas também não precisa ser feijão diferentes, né? As proteínas também eu não vou comer. As próprias carnes, eu tenho carne, peixe, frango. Cada dia eu vou comer uma coisa diferente. E os legumes também, quanto mais cor eu colocar no prato, melhor. Então, eu tenho legumes que alguns eu posso consumir de forma crua, alguns têm que ser cozidos, e até isso aí eu posso variar. Por exemplo, eu posso comer uma cenoura cozida num dia, da próxima vez comer ela crua, raladinha, numa salada. Então, varia as formas também de preparo para que não enjoe daquele alimento, que traz muita coisa boa, né? Então, o prato legal é esse onde eu tenho pelo menos metade dele ali de salada entre de verduras e legumes, e o restante eu divido aí entre, vamos supor, o arroz, o feijão, a carne, com as substituições que eu posso fazer. Seria um prato bem legal. E uma sopa também, que às vezes a gente pode... Aqui, como a gente está no período frio, né? Está fazendo um frio. Na própria sopa, eu consigo colocar um pouco disso, de tudo, né? Eu posso colocar um pouquinho de feijão, posso colocar os legumes, eu posso colocar verdura picadinha assim no fundo do potinho e vir com a sopa quente por cima e tomar, fica bem gostoso. E melhor de tudo, né? Eu sujo uma panela só. Não, Glaucio, deixa eu te falar. Um segredo, não sei se você sabe. Em Pernambuco se toma caldo e sopa o ano inteiro. Não Ai, tem esse delícia. negócio de frio, não. Eu não teria dificuldade nenhuma em morar em Pernambuco, então. Aliás, em Recife é o único, acho que, lugar no planeta que você toma caldo quente na praia. No copo. Então, assim, é muito bom. É assim, a gente já está finalizando. Nós temos quantos minutos? Nós temos 10 minutos, né? Ainda dá tempo. Eu queria, então, aproveitar para você falar um pouquinho da água, porque a gente tem um problema muito grande lá, que é a questão da água potável, né? Uhum. Mas a gente sabe que a gente precisa, para tudo isso, a gente precisa tomar bastante líquido, né? Sempre. Para dar vamos dizer assim, uma lavada aí nessa bagunça toda. Não, na verdade a gente precisa manter hidratado, porque assim, vários órgãos nossos eles precisam, principalmente a gente percebe a pessoa mais desidratada, que o cabelo já não está tão vistoso, a pele já fica mais seca, né? As unhas também já vão ficando mais ressecadas. Então, outra coisa é que a água ela regula várias funções no corpo, inclusive a questão da fome. Uma pessoa mal hidratada,
ela vai sentir muito mais fome. Às vezes o corpo fica mandando aquele sinal de que ela precisa comer, na verdade ela precisa beber água. Então, o ideal também não tomar essa água junto com as refeições, dar um intervalo de pelo menos meia hora antes e uma hora depois. Né? Então, se você vai tomando aos poucos durante o dia, você não tem necessidade nenhuma de tomar líquido durante a refeição. Isso, inclusive, ajuda bastante a sua digestão. Né? Tem gente que às vezes bebe para empurrar a comida e não tem necessidade disso. Aos poucos o corpo vai se organizando. Então, bebe a água, sim, é fundamental, é necessário. E essa demanda também vai depender de pessoa para pessoa. Aquela pessoa que às vezes transpira muito, sua mais, ela vai precisar de uma reposição um pouco maior do que aquela que não fica, né? Nesse período agora, onde as pessoas têm usado muita máscara para sair, eu noto isso quando eu preciso sair de máscara também, isso tem dificultado as pessoas que elas ficam com medo de tirar a máscara para beber água, né? Então, precisa se organizar um pouco em relação a isso, ver como que vai fazer, mas de toda forma não deixar de beber água, pela questão do uso da máscara. Usa a máscara sim, mas beba água também. Bem lembrado, bem lembrado. A gente tem alguma forma de balizar, assim, quanto cada pessoa precisa de beber por dia, Glaucia? A gente tem uma média aí de consumo, igual eu falei, depende de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos 30 ml para cada quilo de peso. Então, ver quanto você pesa, 30 ml ali, vezes aquele peso, é o volume que precisa beber. Então, às vezes o pessoal põe aí uma média de 2 litros por dia, que foi uma média que realmente se estabeleceu para a maior parte das pessoas. Algumas pode ser um pouco menos, outras um pouco mais, né? A vantagem em Pernambuco é que vocês têm, além da água, água de coco, né? Mas é claro que uma coisa não substitui a outra, tá? Não é também para deixar de beber água e só tomar água de coco. Muito pelo contrário, porque a água de coco tem vários outros sais minerais, muita coisa aí, né? E em questão de caloria também é um pouco mais do que água pura. Mas em matéria de hidratação é um excelente remédio natural, vamos dizer assim, para evitar períodos mesmo de desidratação, principalmente crianças e idosos. Ô, Glaucio, você falou de 30 ml por quilo, né? Isso. Então, significa que pessoas obesas precisam beber mais água. Mais água. Até porque o processo de quebra de gordura, as reações químicas que acontecem para o corpo perder gordura, queimar essa gordura, eles demandam água para acontecer. Então, o corpo mal hidratado não vai conseguir queimar a gordura adequadamente. Por isso é que a hidratação é fundamental. Até então, ou seja, gente, beber água emagrece. Olha que descoberta. Inclusive, ajuda a controlar a fome, né? Exatamente, essa parte também é ótima. Vamos beber rios de água. Não rios, mas água suficiente. Brincadeiras à parte, a gente tem que fazer tudo com muito equilíbrio, né, Glaucia? Como a gente falou desde o início. Eu queria deixar esse momento para você fazer as suas considerações finais, para a gente ir terminando. Quem tiver alguma outra pergunta, pode colocar lá no nosso Instagram, _, Quintal Verde. Quem está aqui já sabe, né, gente? E agradecer a participação de todo mundo, mandar um beijo para a Hélida, que entrou aí, que adorou saber da água, né, Hélida? E do cálculo da água. Obrigado por nos prestigiar aqui também. Pode falar, Glaucia, pode fazer suas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade, foi muito legal, né, a gente poder falar um pouco aí sobre essa alimentação, a agroecologia, é um assunto que realmente eu gosto bastante, me identifico muito e acho que só tem a crescer e depende de nós criar essa demanda cada vez mais, porque depois que a gente passa a comer melhor, os outros alimentos mais envenenados, em questão de sabor, a gente vê o quanto que deixam a desejar, né? Então, é realmente muito bom. Então, espero que todos aqui consigam ajudar a gente a ir plantando essas sementes, de espalhar toda essa ideia, de mostrar que isso é possível, para que a gente consiga ter cada vez uma alimentação melhor, cada vez um pessoal mais saudável, com imunidade boa, e com isso a gente fica também mais feliz, porque quando a gente come melhor, a gente trabalha até essa produção de neurotransmissores, de serotonina, então a gente fica mais tranquilo, mais feliz, leva a vida aí de uma forma bem mais leve e melhor. Tá? Então, muito obrigada pelo convite e eu estou à disposição. Glaucia, muito obrigada, gente. Sigam a Glaucia. Você não falou seu Instagram, Glaucia? Meu Instagram é Glaucia Ribner, Glaucia
H-U, B de bola, N de nariz, E-R. A gente que agradece muito assim a sua participação por nos atender prontamente de última hora. Muitíssimo obrigada. Queria agradecer mais uma vez todos os agricultores, principalmente que estiveram aqui, os nossos agroamigos aí do Instagram, e dizer que quando vocês tiverem alguma dúvida sobre alimentação saudável, a gente tem postagem toda terça sobre nutrição. E, curiosamente, essa semana, Glaucia, nós falamos do tomate. Você começou dando o exemplo do tomate, e a gente falou sobre tomate, né, na postagem. Que bom. E dizer que é sempre muito bom estar com vocês, e na próxima semana a gente vai ter outra live às 8 horas